Vladimir Putin é um dos líderes mundiais mais controversos de todos os tempos. O presidente da Rússia vive causando desde o início do seu mandato. Mas além das polêmicas em que ele se envolve, a sua forma de governo, algumas outras do russo acabam chamando a atenção. Uma delas é a sua maneira de agir e até mesmo a forma como anda. O presidente tem o costume de andar balançando sempre só o lado esquerdo dos braços e mãos, o que causa uma certa estranheza, uma certa curiosidade nas pessoas. Você já percebeu isso? Não tô lembrado não. Por que será que ele faz isso? Qual que foi a sua trajetória até ele chegar no poder de uma das maiores potências do mundo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Vladimir Vladimirovich Putin. Ele nasceu no dia 7 de outubro de 1952 em Leningrado, na Rússia. Nascido em uma família humilde, seus pais trabalhavam em fábricas. A sua trajetória até o poder eu vou contar daqui a pouco, porque é de lá que vem a resposta aí das suas mãos. Enfim, o Putin ele se casou em 1983 com a Ludmila Putina, que conheceu ali durante a universidade, tendo duas filhas com ela. Mas em 2013, o casal anunciou o divórcio pela TV russa, né? TV estatal russa, sendo que antes mesmo de oficializar esse término, a galera já estava estranhando um certo afastamento da primeira-dama. Supostamente, o Putin também teve uma filha fora do casamento, com a sua ex-funcionária, né? A Svetlana Não tem como falar esse nome, velho. Tá aqui na tela, tá? Mas a história não é confirmada, tá? Eu só joguei na roda aí, joguei no ar, porque vocês gostam de uma fofoca, né? Bom, no ano passado, o jornal Daily Star publicou que, de acordo com os relatórios do Pentágono e da Ucrânia, o Putin estaria com câncer terminal no intestino. Isso porque o líder russo teria apresentado aspectos de que ele estaria fazendo uso de medicamentos quimioterápicos ou esteroides. Isso depois de ele ser visto com o rosto inchado durante o período de invasão à Ucrânia. Em maio, o chefe da inteligência da Ucrânia confirmou a doença. Porém, em novembro do ano passado, o diretor Oliver Stone, que já entrevistou o presidente para o documentário chamado de The Putin Interviews, em 2017, ele participou de um podcast e nele afirmou que o Putin já teve o câncer no passado, mas que hoje ele estava curado. E o diretor é bem próximo do presidente. Dito estas informações, vamos agora à parte mais interessante de quando o Putin era nada menos do que um agente da temível KGB. KGB. O Comitê de Segurança do Estado, mais conhecido como KGB, foi criado em 1954. O FBI russo, se a gente pode dizer assim, ganhou vida com o intuito de evitar que países de potências ocidentais, como os Estados Unidos, tivessem influência e se intrometessem em países que estavam sob certo domínio de Moscou, além de também para manter a estabilidade da política interna. Vladimir Putin participou como agente da famosa organização, entrando em 1975, quando tinha 23 anos após se formar em Direito. Ele entrou na KGB e logo começou a trabalhar no segundo diretório de contra-inteligência. Em pouco tempo ele já foi para o primeiro devido às suas habilidades. Essa área era responsável por espionar os membros das missões consulares estrangeiras, que eram sediadas em Leningrado. Em 1980 começou a sua saga internacional, sendo sua passagem de 5 anos por Dresden, na Alemanha Oriental, né, a mais famosa. Isso porque Vlad ficou por lá com a identidade ali falsa, que dizia que ele era um tradutor consular de 1985 até 1990, só que na verdade ele estava lá como espião. Em 89, com a queda do Muro de Berlim, Putin até participou ajudando a destruir os arquivos locais da KGB em Dresden. Vladimir foi oficial da KGB por 16 anos, chegando a ser tenente-coronel e com muita moral. Até que no dia 20 de agosto de 1991, enquanto aconteciam os golpes de Estado que tentavam manter o Estado soviético e as manobras que pretendiam consolidar o fim da União Soviética, Putin decidiu sair da KGB depois que Anatoly Sobchak, acho que é assim que se pronuncia, Sobchak, que era o seu principal aliado, demonstrar ser contra o serviço secreto, que até então apoiava o golpe a favor da integridade da União Soviética. Putin então assumiu o cargo de assessor de relações internacionais do reitor da Universidade Estatal. Esse foi o seu início na política. A carreira na política. Em 96, ele se mudou para Moscou e lá fez parte da administração do presidente da época, o Boris
Yeltsin, até que ele se tornou presidente interino em 99 com a renúncia de Boris, né? E no ano seguinte, em 2000, ele foi eleito presidente da Rússia, sendo reeleito em 2004. Antigamente, na Rússia, só podia ter 2 mandatos seguidos. Então, em 2008, o presidente foi Dmitry Medvedev, esse nome aí, tá? E o Putin se tornou, então, o primeiro-ministro. Na real mesmo, ele nunca saiu do poder, né? O Dmitry, ele meio que estava ali como um fantoche, né? Para poder burlar as leis políticas da época, tanto que novamente ele se candidatou ali em 2012. Rolou até um protesto de algumas pessoas pela candidatura, mas ele foi eleito presidente mesmo assim, né? E como você sabe, segue sendo presidente até hoje. Desde o início como presidente, Putin fez várias reformas políticas e econômicas, muitas delas causaram e ainda causam muita polêmica, como, né, com a forma severa que ele age ali com os rebeldes chechenos. Outra coisa que o pessoal fala também é dos assassinatos misteriosos dos seus opositores políticos, né? Tipo a Anna Politkovskaya e o Alexander Livtsenko. Ou outros vários desacordos diplomáticos aí com a OTAN, né? Tipo a discussão com relação ao estabelecimento de mísseis no leste europeu, já que Putin fez uma crítica pública à política internacional norte-americana, além do polêmico apoio russo aos separatistas na Ucrânia, entre outras coisas. Enfim, o mandato de Putin é marcado por polêmicas e pela sua opinião forte sobre assuntos políticos, como o fato dele ser contra a influência dos países ocidentais, né? Sendo esse um dos principais motivos da briga ali com a Ucrânia, que em 2013 começou a querer negociar com a União Europeia, né, com o intuito de estreitar os laços, a OTAN, todas essas pataguadas aí que vocês já estão sabendo. Mas voltando à parte da sua vida na KGB, assim como em todo órgão de segurança, Putin foi treinado lá, né? Como comentei, ele trabalhou por anos na agência e por conta disso ele acabou levando para a vida algumas coisas que aprendeu lá, alguns hábitos, né? Assim como, por exemplo, formas de agir, é aquilo de fazer algo por tanto tempo que você continua fazendo, mesmo quando não precisa mais. Putin foi ligeiro no seu primeiro mandato, já tirou o FSB do controle do Conselho de Ministros, né, o que o deixou sob seu comando. Assim ele tem a informação de toda a população russa em mãos quando ele quiser, já que ele tem acesso a todos os arquivos da organização. Além disso, muita gente tem se perguntado ali o porquê da maneira do Putin caminhar, né, desse jeito aí. Ele anda sempre com a mão direita parada ao lado do corpo, enquanto a esquerda balança normalmente. E a resposta é bem simples, mais simples do que parece. O Putin ele passou ali pelo seu treinamento na KGB, e um dos treinamentos é o de que deveria andar dessa maneira, né? Quando necessário, era essa forma de conseguir sacar a arma de um jeito mais rápido em momentos de confronto. Aliás, com isso, outras pessoas da política também foram vistas andando da mesma maneira, né? Incluindo o Dmitry Medvedev. Mas aí vocês ficam se perguntando, né, cara, será que é tão mais eficiente assim? Porque, assim, andar desse jeito já deve ser um pouco ruim, deve atrapalhar um pouco se andar assim, mas beleza, ele não faz questão de andar tão confortavelmente. Mas você tá andando aqui com a mãozinha, precisou pegar a arma, sacou, sacou. Agora não, tô com a mãozinha parada aqui, precisou pegar a arma, sacou. Tipo, qual que é a diferença que isso vai fazer? Eu sei lá. Quantos milésimos de segundo você vai ganhar a mais por estar com a mão parada? Será que é tão mais eficiente assim, sabe? Então fica um pouco essa pergunta, porque às vezes a gente se pega muito em, eu vou ganhar aqui 0,0002 segundos de vantagem. Mas isso daí vai ser tão necessário num possível confronto, né? Então eu tenho minhas dúvidas. Putinismo. Para fechar, vamos falar um pouco sobre o putinismo, né? Que é o termo usado pela imprensa ocidental e analistas russos quando o assunto são o sistema político dirigido por Putin, e as suas respostas marcantes, né, fazem parte desse termo. Eu separei algumas aqui para compartilhar com vocês. Arrebentar na latrina, um dos putinismos mais antigos, criado em setembro de 99, quando Putin prometeu acabar com os terroristas onde quer que eles estivessem, incluindo em banheiros públicos. Afundou. Essa foi a curta resposta que Putin deu à questão de Larry King em setembro de 2000, quando perguntado sobre o que se passou com o submarino no Kursk. Putin foi criticado pelo cinismo. What happened with the submarine? Ela utanou. As orelhas de um asno morto. De acordo com Putin, é isso que a Letônia receberia se continuasse reivindicando ali o distrito de Pitalovsk, que faz fronteira com o país. Após a declaração de Putin, a Rússia e a Letônia assinaram um tratado em que a Letônia retirava suas reivindicações territoriais. Bom, isso mostra que o cara não tá nem aí pra politicagem ali com os outros. Na Rússia, muita gente o ama, mas um tanto bem menor também o odeia, né? E acha que ele
já está há muito tempo no poder, está na hora de zarpar. Fato é, né, que algo me diz que o ex-KGB ainda terá muito tempo aí no poder, no comando da potência Rússia. Mas aí, vocês já sabiam dessa história do Putin, dele ter participado da KGB, da sua maneira de governar, né? E essa parada da caminhada? O que você acha? Você acha que realmente vai fazer uma diferença no possível confronto para poder sacar uma arma ali? Enfim, comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.